Então hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 8, que foi iniciado pelo Rogério a semana passada, que se chama Bem-aventurados os puros de coração. E hoje nós vamos tratar de 2 itens especificamente, que é o pecado por pensamento e adultério. Então nós vamos começar primeiro com a passagem do Mestre Jesus em relação a esse tema adultério. Depois nós vamos entender o que ele quis nos dizer com as palavras adultério e pecado por pensamento. O que essas 2 versões, esses 2 itens têm interligados um com o outro. E depois como nós podemos utilizar esses ensinamentos na nossa vida, esses ensinamentos do Mestre Jesus. Então nós vamos começar com a fala de Jesus, que está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 27 e 28. Então Jesus, ele disse: aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Então, primeiramente, o que Jesus fez? Ele fez uma referência às leis mosaicas, à lei de Moisés, que traz em um dos 10 mandamentos, não cometereis adultério. Mas Jesus, ele fez essa referência e acrescentou que aquele que houvesse olhado uma mulher com mau pensamento, com mau desejo, já em seu coração também teria cometido o adultério. Então, o que Jesus será que quis nos dizer com esta acrescentação que ele fez neste 10 mandamentos de Moisés, que é não cometereis adultério? Então, Jesus, ele se referia aos maus pensamentos, aos maus sentimentos, às nossas más ações, e não só ao ato em si. No dicionário, nós também temos 2 significados para a palavra adultério. O primeiro significado é aquele que nós já conhecemos, como violação da fidelidade conjugal. O segundo significado no dicionário é falsificação, adulteração, violação. Ou seja, tudo o que é contrário à lei que nós estamos violando, nós estamos cometendo adultério, nós estamos adulterando. Então nós vemos muito hoje na mídia falando desse segundo significado: falsificação de documentos, gasolina adulterada. Então é todo e qualquer ato que nós estamos indo contra as leis, nós estamos também cometendo adultério. Então Jesus, ele não se refere somente ao ato conjugal, ele se refere a toda violação que nós fazemos contra as leis. Mas que leis são essas? Será que são as leis humanas? Não. Jesus estava se referindo às leis divinas, porque as leis humanas, elas já estão em progressão desde a época de Moisés. Porque na época de Moisés, as leis elas eram mais duras, porque o povo era um pouco mais rude. O povo ainda era um povo imaturo, espiritualmente falando. Então, as leis humanas, elas estão em progressão até os nossos dias atuais, de acordo com cada sociedade, de acordo com a necessidade da nossa sociedade. Então, Jesus, ele se referiu às leis divinas, que estão escritas na nossa consciência. Então, tudo que está na nossa consciência, de certo ou errado, é o que Jesus nos fala que nós estamos indo para o lado certo ou para o lado errado. E
E como nós sabemos que as leis divinas estão na nossa consciência? No livro dos Espíritos, na questão 621, Allan Kardec, ele pergunta aos espíritos aonde está escrita a lei divina. E os espíritos respondem a Kardec, na nossa consciência. E por que será que essas leis estão na nossa consciência? Porque é na nossa consciência que nós sabemos distinguir o que é certo e o que é errado. Nós conseguiremos distinguir o bem do mal. Daí nós podemos refletir e nos perguntarmos, mas será que todos nós sabemos distinguir o que é certo e o que é errado? E a resposta também está no livro dos Espíritos, agora na questão 631, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos: tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? E olha a resposta dos espíritos: sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus deu a inteligência para distinguir um do outro. Então ele nos comprova que sim, nós sabemos sempre se nós estamos indo para o caminho certo ou para o caminho errado. Nós sabemos distinguir porque a nossa consciência nos acusa se nós estamos no bem ou no mal. Então, o que isso nos significa? O que isso nós podemos perceber com essa fala de Kardec com os espíritos? Que tudo o que nós pensamos, tudo o que nós cultivamos na nossa mente é o que impacta a nossa vida. E nós temos um conceito muito interessante que está no livro que se chama Pensamento e Vida, de Chico Xavier, que foi pelo Espírito Emmanuel, que Emmanuel era o mentor espiritual de Chico, quando Chico esteve encarnado, que ele fala sobre o pensamento. Então, o que Emmanuel nos fala nesse livro Pensamento e Vida? Ele nos conta que a mente, ele faz uma analogia, uma comparação da nossa mente com o espelho. Então ele fala que a mente é o espelho da nossa vida, porque para onde nós apontarmos esse espelho, seja naquilo que nós buscamos, seja naquilo que são as nossas metas, naquilo que nós almejamos, esse espelho vai refletir o nosso caminhar, vai refletir as nossas ações e a nossa conduta. E por que ele faz essa comparação? Porque o pensamento é criação. Então, tudo que foi criado, primeiramente, nasce no nosso pensamento. Então, nós temos primeiramente o pensamento para depois se materializar as nossas ações. Por exemplo, o universo mesmo, o universo, o mar, o sol, as estrelas, tudo primeiramente foi criado no pensamento de Deus para depois então existir. Nós que aqui estamos hoje, antes de nós existirmos, primeiramente nós fomos criados no pensamento de Deus. Assim como está no livro A Gênesis, quando fala fez-se a luz. É lógico que neste livro, esta colocação está de maneira simbólica, alegórica, porque o mundo não foi criado em 6 dias e Deus descansou no 7º dia. É uma forma simbólica desta explicação, porque um dia significa uma era, um período de tempo muito extenso. Mas o que isso nos mostra? Que tudo o que foi criado nasce primeiramente no nosso pensamento. Um exemplo aqui do nosso mundo material, a lâmpada, por exemplo. Antes de ser criada, primeiramente foi pensado por Thomas Edison, que depois colocou os seus estudos num papel para nós termos essa maravilha que nós temos hoje, que é a luz, que é a lâmpada. As vacinas também, que hoje nos ajudam e muito.
A da polio, por exemplo, primeiramente foi pensada por Albert Sabin, para depois ele colocar no papel os seus estudos, fazer as suas experiências, e até hoje as crianças estão sendo beneficiadas pela paralisia infantil, para não acontecer isso com elas, por este cientista. Então, tudo foi criado primeiramente no pensamento. E o que isso nos mostra? Que o nosso pensamento é importantíssimo na nossa vida. Que nós temos que controlar o nosso pensamento. E como nós podemos controlar o nosso pensamento? Orando e vigiando, que vocês sempre nos ouvem falar aqui, principalmente aquelas pessoas que passam em atendimento fraterno. O que é isso? Vigiar o que eu estou pensando. O que eu estou alimentando? Quais são os sentimentos que eu estou alimentando dentro de mim em relação à minha vida e ao outro? Quais são as ações que eu estou refletindo, fazendo, realizando na minha vida? Então, se eu estou realizando algo, primeiramente veio no meu pensamento. Então, eu tenho que vigiar o meu pensamento a todo momento. E a prece, por que a gente fala orar e vigiar? Porque a prece vem nos fortalecer para que nós possamos ter o nosso equilíbrio emocional nas nossas ações. Então, se nós não temos o equilíbrio emocional por meio da prece que nos fortalece, nós vamos agir na inconsciência. Então, todas as pessoas que agem inconscientemente, elas são inconsequentes. Um exemplo que nós podemos dar agora no momento, quem acompanha os noticiários, essa semana uma professora fechou um casal. Não estou falando que ela está certa ou errada, porque ela deu uma fechada com o carro nesse casal, mas algo que isso pode acontecer com qualquer um de nós. E o que eles fizeram? Nem mesmo deixaram ela se explicar. Pegaram e bateram nessa professora e depois arrastaram essa professora. Então, eles estão vivendo na inconsciência. Porque quando nós temos o pensamento equilibrado, nós vamos pensar antes de agir. Nós vamos proferir palavras pensando primeiramente antes de falar. Se eu não estou magoando alguém, porque a palavra não tem volta. Então, nós temos que sempre orar e vigiar os nossos pensamentos. Um exemplo material também que nós podemos citar, quando nós estamos em equilíbrio emocional, é se nós temos, por exemplo, um carro que não está muito bom. Então, eu quero trocar o meu carro. E aí, se eu estiver em equilíbrio emocional, fortalecida na prece, eu vou ter a inteligência para saber se naquele momento eu posso mesmo gastar aquele dinheiro, dispor daquela quantia para comprar o carro, ou se eu vou me endividar ainda mais. Então, o pensamento, junto com esse equilíbrio emocional, é muito importante nas nossas atitudes. Esse é um exemplo material, mas nós temos também exemplos de convivência. Então, se eu tenho alguém que é difícil na minha casa ou no meu trabalho, e eu não estou em equilíbrio emocional, e essa pessoa me diz algo que me melindra, que eu fique magoada, e eu vou reagir naquele momento sem ao menos pensar, o que pode acontecer? Pode ficar ainda pior a situação. Agora, se eu estiver com meus pensamentos em vigília, estiver com a prece sempre em dia, me fortalecendo para o meu equilíbrio emocional, eu vou saber esperar o momento certo para conversar com aquela pessoa, ver as palavras certas para conversar com aquela pessoa, para que essa situação não se prolongue, não fique ainda pior e possa acontecer até algo pior. Então, é muito importante o pensamento na nossa vida. É ele que segue, que faz com que nós estejamos aqui neste mundo também de provas e expiações.
Porque tudo que nós fizemos nesta vida ou em outras vidas passadas, primeiramente surgiu no nosso pensamento, para depois, então, nós agirmos. Então, é muito importante a vigilância dos pensamentos, que a gente sempre aqui fala com vocês. Outra coisa muito importante é nós termos o nosso autoconhecimento. Porque se nós não conhecermos a nós mesmos, nós não vamos saber, por exemplo, que nós somos intolerantes ou impacientes. Então, como nós vamos conseguir nos modificar se nós não temos o conhecimento de nós mesmos? Então, nós precisamos ter este autoconhecimento para que nós possamos fazer a nossa reforma íntima, para que nós possamos nos modificar. Então, o nosso equilíbrio, ele depende de como nós lidamos com as dificuldades, com as nossas dores, com os nossos problemas financeiros. Então, se nós estivermos com esses pensamentos sempre vigilantes para o positivo, sempre tentando ficar positivamente, pensando positivo, e sempre com o auxílio da prece, nós vamos conseguir fazer essa ponderação nas nossas atitudes. Então, quase nunca nós vamos conseguir controlar o que o outro faz ou o que o outro pensa. Ou nunca vamos conseguir. Por quê? Porque nós somos seres individuais. E nós vamos conseguir, sim, controlar a nós mesmos. Por isso que nós não conseguimos modificar o outro. Nós temos que pensar em nos modificar. Porque pelas nossas atitudes, nós também conseguimos envolver o outro naquele ambiente mais amoroso, mais tolerante, mais paciente. Então, o nosso pensamento é fundamental em toda a nossa vida. No livro Fonte Viva, também de Chico Xavier, pelo Espírito, pelo seu mentor Emmanuel, no capítulo 76, que se chama Fermento Espiritual, o Emmanuel, ele compara o nosso pensamento a um fermento, ao fermento que a gente coloca na massa para crescer o bolo, para crescer o pão. Porque quando a gente coloca um fermento na massa, a massa aumenta. Então, quando a gente coloca pensamentos positivos ou negativos, isso vai se propagar. Então, assim como o som se propaga no ambiente, o nosso pensamento também se propaga. Então, quando nós encontramos alguém que nós nunca vimos na vida e às vezes a gente não se sente bem perto daquela pessoa ou em algum ambiente, é a propagação desta energia, do pensamento, da nossa vibração. E também pode acontecer ao contrário, a gente encontrar uma pessoa que a gente nunca viu e a gente gostar muito daquela pessoa ou entrar em um ambiente e se sentir bem. É a mesma coisa, é a propagação da energia naquele ambiente. Por isso, novamente, a importância daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos e daquilo que nós fazemos na nossa vida. Por quê? Porque a lei de atração, tudo o que nós pensamos, de bom ou de ruim, nós vamos atrair para o nosso lado. Seja espíritos encarnados ou desencarnados. Então, é muito importante a vigília dos nossos pensamentos. E para nós finalizarmos, nós temos, antes de nós falarmos um pouco dessa finalização do adultério, essa maneira ampla que Jesus nos trouxe do adultério, vamos pensar o que nós estamos alimentando na nossa mente. Os filmes, os livros que nós lemos ou assistimos, nos trazem benefício ou nos trazem aflição e medo? As pessoas que nós estamos convivendo nos trazem coisas positivas ou nos trazem coisas negativas? As palavras que nós estamos direcionando ao outro são palavras
instrutivas ou são palavras de maledicência? Então nós temos que ver tudo que nós estamos alimentando dentro do nosso pensamento e do nosso coração, para que nós possamos encontrar esse equilíbrio emocional na nossa vida. Então, finalizando, o adultério de maneira ampla que Jesus nos trouxe, não é só o ato de traição de um companheiro ou companheira, mas a traição ao casamento que nós nos comprometemos com Deus antes de nós encarnarmos. Porque antes de nós estarmos neste mundo de provas e expiações, nós nos comprometemos a agirmos de maneira melhor, de nos melhorarmos. Então, este adultério é a traição às leis divinas, quando nós não as seguimos. Então, é a traição a este casamento que nós nos comprometemos com Deus, a lei do amor. Por isso, esses dois temas estão dentro deste capítulo que se chama Bem-aventurados os puros de coração, porque a lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, esta lei traduz todas as outras leis. Porque se nós amamos nós e o nosso próximo e a Deus, nós não vamos agir de forma errada. Nós vamos sim consultar a nossa consciência para agirmos da melhor maneira possível. E nós não temos muito tempo para isso, porque este mundo é passageiro, esse mundo de provas e expiações passa rápido. E nós estamos percebendo isso a cada momento, que está passando muito rápido. Então, nós precisamos dar valor a este tempo que nós temos aqui neste mundo. E quem nos fala também sobre esse valor que nós temos que dar ao tempo é André Luiz, que foi um médico quando esteve encarnado, que todos conhecem pelo filme Nosso Lar. E no livro Sinal Verde, no capítulo 34, ele nos conta sobre esse valor que nós temos que dar ao tempo, que nós não temos tempo a perder. Então, nós vamos encerrar com a frase dele. Ele disse: amanhã será, sem dúvida, um belo dia, mas para trabalhar, servir, aprender e renovar, hoje é o melhor dia. Graças a Deus.